Olá, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui, professora Suzy, professora Daniele, para responder o chat da aula 1. Então, vamos lá. Tudo bem, professora? Tudo bem, professora Suzy? Tudo bem, pessoal? Estamos estudando bastante, então vamos aos esclarecimentos das dúvidas da nossa primeira aula. Então, vamos lá. A Rosângela, lá de Londrina, ela pergunta assim: qual seria o método infalível para abolir a pobreza? Bom, Rosângela, esta é uma pergunta que ao longo dos séculos muitos estudiosos vêm se fazendo. O que a gente pode verificar é que nesse modelo de produção, no capitalismo, esta pobreza, esse desemprego que gera uma questão social são inerentes a ele. O que seria isso? Não será abolida a pobreza nesse modo de produção, porque faz parte desse sistema essa desigualdade social entre as classes sociais, ok? Talvez em um novo modelo de produção isso seja possível, mas no qual nós estamos inseridos, infelizmente não é. O que nós vamos ter em todos os países serão políticas públicas e sociais para amenizar esses impactos, tá bom? Vamos para a próxima. A Mauricéia, lá de Piúma, e a Cristina, de Sete Lagoas, Minas Gerais, elas perguntam sobre as workhouses. Qual é o objetivo para a criação destas, né? E sabemos que algumas workhouses eram organizadas pela união de algumas igrejas e dividiam os custos. Mais exatamente, quem coordenava cada uma, professora? Bom, as workhouses foram criadas, para o ajustamento do indivíduo para o mercado de trabalho. Então vamos pensar lá no significado das palavras. Work, trabalho, houses, casas. Casas para o trabalho. Era para as pessoas se organizarem em uma rotina para iniciar um processo de um trabalho. Eram organizadas pela igreja, mas eram financiadas pelo Estado, porque o Estado precisava dar respostas para aquelas expressões da questão social que surgiam no momento de efervescência do processo industrial, ok? Ok, professora, vamos à pergunta. Na verdade, são 3 perguntas do César Luiz, lá de Nilópolis. Se o capitalismo e todas essas questões levantadas são negativas, como se daria essa relação dentro do socialismo, já que o Estado que produz e dita as regras? Aí a outra pergunta diz assim: não consigo ver uma relação justa e igualitária dentro do socialismo barra comunismo. A senhora poderia me dar uma explicação? E aí, complementando, Marx é responsável pelo socialismo científico, professora? Bom, vamos pensar, da última pergunta para a primeira. Por quê? É o seguinte, o Marx ele foi um estudioso do modo de produção capitalista. Nos seus estudos, ele desenvolve possibilidades para uma outra sociabilidade, uma outra sociedade que naquele momento ele denominou de comunismo, mas ele nunca implantou essa sociedade. Quem implantou essa sociedade foram outras pessoas que seguiam as suas ideias, mas com as suas próprias interpretações. E aí a gente vai ter as ditaduras que tivemos na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, enfim. Mas são outras interpretações. Então não tem como a gente associar tudo isso a uma única pessoa, ao Marx. Ele teve ideias, fez as suas críticas a este modo de produção e não teve tempo suficiente durante a sua vida para participar de uma outra sociabilidade. Isso é fato. Segundo, o Estado representa os interesses do capital, não é ele que determina as questões. Essa é a primeira questão que tem que ficar muito clara para nós. Por quê? Para que o Estado surge? O Estado surge para ser o guardião da propriedade privada. Quando a gente fala em propriedade privada, a gente tem que se remeter ao capital, naquela passagem de transição do feudalismo para o capitalismo, porque antes até então eram os governos por reinos. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Então não é o Estado que vai determinar essas questões, mas sim o modo de produção da qual estamos inseridos. Então é o capitalismo. E quando a gente pensa em um outro tipo de sociabilidade, já se amadureceu atualmente que não vai ser o socialismo ou o comunismo na íntegra, pessoal. E aí eu gostaria de sugerir para vocês, a professora por favor depois disponibilize lá para eles, uma entrevista do ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, que ele coloca muito claro isso,
que nós vamos chegar num patamar de sociabilidade que não vai existir mais o modo de produção capitalista da forma como está, e também não vai ser só o socialismo com aquela ideia utópica que nós temos também. Serão uma apreensão dos dois tipos de sociabilidade para chegar ao processo de dignidade da pessoa humana, porque não adianta a gente ter um processo desigual e de políticas apenas compensatórias para alguns indivíduos, sendo que o caminho a ser percorrido será o mesmo. Ok. Professora, esse é o vídeo, parte 1, do chat 1. Já já a gente parte para o chat 2, ok?